Olá, tudo bem? Nossa última conversa girou em torno de responder uma questão que basicamente é se a China abriu sua economia, e a resposta que eu coloquei foi positiva. Sim, a China abriu sua economia, inclusive o nome do programa de modernização é a Política de Reforma e Abertura, abertura ao conhecimento, ao investimento, ao know-how e a sabedorias empresariais estrangeiras. Isso é um ponto, e esse também é um ponto que é nodal aos chineses, ao processo chinês, mas que pode ser tomado de qualquer forma, né? Então também foi exposto, assim, teve uma discussão tanto quanto que longa sobre as diferenças, as diferentes formas de abertura comercial, econômica, da China em relação aos países da América Latina, sobretudo o Brasil, que é o país que nós vivemos. E a nossa resposta é positiva. A China abriu sua economia. Agora, a questão que eu vejo não é a resposta se encerra, não, eles abriram a economia, então temos que fazer a mesma coisa que eles fizeram. É evidente que fazer da forma como eles fizeram foi um caminho muito mais interessante, muito mais inteligente, muito mais estratégico, até porque o objetivo final disso é a construção de bases materiais necessárias à defesa e manutenção de um estado de civilização milenar. Esse argumento eu vou bater o tempo inteiro, inclusive, porque ele é mais histórico, é mais estratégico, é mais sofisticado do que colocar o desenvolvimento como fim em si mesmo. Agora, a discussão, eu vejo sobre essa questão da abertura econômica, os termos têm que ser outros. Não é abrir a economia ou fechar a economia. A questão é, o país abriu sua economia de que forma? Planificada ou não planificada? Inclusive vou introduzindo essa questão da planificação aqui, porque ela permeia todo o processo de desenvolvimento chinês pós-49 e também pós-78. Uma das coisas mais comuns que se lê quando se vai se abordar as reformas econômicas de 78 é que a China abandonou o planejamento central. Então a antiga economia centralmente planificada. Inclusive eu às vezes cometo essa gafe, mas não é por aí. O que existe na China, e vai ter uma aula sobre isso, é o surgimento de formas diferentes e superiores de planificação econômica e formas diferentes e superiores de atuação do Estado na economia. Então, inclusive, eu vou buscar abandonar essa noção de que o Estado ele intervém de forma cíclica na economia, que é uma forma que eu observava o fenômeno até um tempo atrás. Hoje eu já não olho desse jeito, eu tenho uma outra visão sobre a forma como o Estado atua na economia e também da planificação. Então, a grande chave quando se fala em abertura comercial, em abertura da economia, é perceber o seguinte, algo que eu escrevi há um tempo atrás. Eu elenquei, inclusive em umas aulas, alguns pontos que diferenciam o processo chinês após 78, dominação do Estado do mercado pelo Estado, industrialização baseada na utilização do empreendedorismo camponês. E eu lembro que o último ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, é o seguinte: os chineses após 78, aliás, sempre foi, tá? Mas desde 78 isso é muito claro, que é o seguinte: eles transformam o comércio exterior em um bem público, planificado e de Estado. Ou seja, na China o comércio exterior é uma instituição pública, né? Então, em comparação com o Brasil, ou seja, o comércio exterior ele não é um comércio exterior planificado. Nós, em certa medida, somos resilientes ao nosso destino, entre aspas, de exportador de matéria-prima, soja, ferro, e nem se dar ao trabalho de planificar esse tipo de comércio. O Brasil se dá. E olha que o Brasil já teve uma história de planificação do comércio exterior, que nasce no final da década de 70, com a independência de Angola. O Ernesto Geisel ele percebe em Angola oportunidades de investimentos brasileiros por lá, por conta da existência de petróleo. E a troca de petróleo por máquinas já era um horizonte na cabeça da burocracia brasileira na década de 70.
e esse tipo de comércio ocorreu com o Iraque, por exemplo, a troca de Passat ou Voyage para o petróleo, o que não deixa de ser um rudimento de, comércio, de planificação de comércio exterior. Na China, essa planificação ela é um instituto. Então, quando eu coloquei, acho que na segunda ou primeira aula, que as instituições elas são fundamentais para a dinâmica das instituições, elas são fundamentais para se compreender as razões do processo de desenvolvimento, de crescimento e desenvolvimento. Eu não estou jogando palavras ao ar. E no caso do comércio exterior, o fundamental é isso. Um dia me perguntaram sobre... aliás, eu trago várias experiências para cá dessa questão das perguntas que as pessoas fazem. Qual que seria o primeiro setor a ser estatizado da economia? Eu não tenho essa questão da... Eu sou favorável a um Estado forte, um Estado hegeliano, por assim dizer, mas não tenho nenhum problema com o setor privado. Eu acho que o setor privado ele é um ente historicamente determinado, vamos usando uma forma marxista de lidar. E da mesma forma o próprio Estado, a nação, e aí trata-se de categorias barra conceitos históricos. Mas eu acho que para países periféricos, Prebisch já no seu manifesto latino-americano aponta isso, os economistas estruturalistas apontam isso, o comércio exterior ele é a variável estratégica. Por quê? Porque o comércio exterior é uma fonte primária de restrição ao crescimento econômico. Como os países periféricos precisam de dólares ou de moeda estrangeira, moeda forte, para poder promover a compra de equipamentos e a posterior substituição desses equipamentos por bens feitos no próprio país, a restrição externa, ou seja, a falta de dólares, os estrangulamentos cambiais, é um fator estratégico. Então, o caso chinês, por exemplo, eles foram muito inteligentes nesse aspecto. Eu respondo à questão que me coloca dessa forma. O primeiro setor que eu estatizaria seria o comércio exterior, a partir do quê? A partir de formação de institutos capazes de fazer com que o comércio exterior e os fluxos de capitais estrangeiros eles sirvam a uma estratégia específica, que é a do crescimento, ao desenvolvimento, ao próprio projeto nacional. Então essa é uma diferença que é fundamental. Eu gostaria que os interessados no assunto anotem isso, que o comércio exterior é a variável estratégica de um país periférico e, portanto, por ser a variável estratégica, ele deve estar sob controle estrito do Estado e não dos humores do mercado, dos humores do ciclo econômico e assim por diante. Nesse aspecto, Paulo Galo vai falar sobre isso, eu também devo falar mais à frente. Ter uma taxa de câmbio que oscile muito pouco, uma taxa de câmbio que induza exportações e que impeça a importação de importações predatórias da sua economia também é fundamental. E para isso, em um mundo globalizado, o controle sobre os fluxos de capitais ele é fundamental. Ou seja, são instituições que vão surgindo no bojo de um guarda-chuva de planificação do comércio exterior que fazem diferença quando se fala em razões de crescimento. Em cima disso, eu queria introduzir mais uma questão, que é a seguinte. Uma das características da minha geração é que existe com a abertura comercial indiscriminada na década de 90 por muitos países que aceitaram o tal consenso de Washington, existem alguns índices que foram criados ou reelaborados que se resumem da seguinte forma: índice de abertura econômica. Então, a partir desses índices de abertura econômica, é muito comum dizer o seguinte: olha, a China é um país mais aberto do que o Brasil. Então, o Brasil precisa se abrir mais ainda para o capital estrangeiro, porque a China fez isso e a China se deu melhor. A China captou poupança, vamos colocar aspas nesse conceito, captou poupança, criou um modelo exportador, que é um outro mito que a gente vai tentar desmistificar aqui. Então, eles fizeram certo e nós fizemos errado, porque o Brasil ele tem uma teia de burocracias e uma falta de ambiente de negócios para que o capital estrangeiro venha e
a partir de condições dadas e se reproduz aqui no Brasil. Então, esses índices eles são muito enganosos, né? Então, vamos evitar usar esses índices, essas opiniões de que a China é um país mais aberto que o Brasil. Então, eles deram certo, nós demos errado. São aberturas comerciais diferentes, já coloquei aqui. São aberturas comerciais diferentes. Aqui, enquanto os rudimentos de instituições de capitalismo de Estado eles foram sendo desconstruídos um a um desde a década de 90, na China, instituições que fortaleceram formas novas e planificadas de comércio exterior como um bem público e de Estado foram construídos. Então, em algum momento das nossas conversas, a gente vai falar um pouco dessa evolução institucional do processo de desenvolvimento da China. A pergunta que fantasia dessa aula nossa, que a partir dessa pergunta nós desenvolvemos uma análise mais profunda, é a seguinte: qual o papel do capital estrangeiro na China? É motivo de muita controvérsia também. Eu respondo de antemão que esse papel, ele tem um papel, ou melhor, ele teve um papel durante muito tempo que pode ser dito como fundamental, até porque a China, ela, como eu falei em outro momento, William Petit, que é um economista do mercantilismo inglês, ele explica os casos de sucesso asiático até com mais propriedade do que os clássicos da economia política. É exatamente por isso, porque a China ela adota uma estratégia agressiva de exportações da mesma forma que os seus congêneres asiáticos. Às vezes eu abaixo a cabeça e eu olho para lá, olho para cá, que muitas vezes é buscar a palavra certa, é buscar o dado que está na cabeça. Eu sou tenho um pouco de agitação com as mãos também, é uma característica pessoal. Então, para falar do papel do investimento estrangeiro na China, ou do capital estrangeiro, eu acho que existem algumas mediações que devem ser feitas. A primeira delas, não é? Eu sempre gosto de utilizar um índice, que também não é um índice absoluto, mas é um índice que ele é fundamental para entender uma determinada dinâmica de acumulação, que é a taxa de investimentos. Na China, desde, vamos dizer assim, 2000 e... deixa eu pegar a data aqui, exatamente. Desde 2004, a taxa de investimentos na China, em relação ao PIB, está acima de 40%. Isso é um dado que é surpreendente e é um dado chocante para quem quer compreender a China. E eu passei um dado impreciso em uma aula anterior, talvez seja a última, que eu coloquei que é desde a década de 80 que as taxas de investimentos estão acima de 35%. Não, é para cima de 30% da taxa de investimentos, ela sai do patamar de 30% para cima. De forma mais precisa, 35% a partir de 1992 e acima de 40% acima de 2004. Então vocês percebem aí um elemento da renda, de formação de renda, que ele por si só, ele desmente em certa medida esse grande papel do capital estrangeiro. Porque se nós formos ver a porcentagem, isso é um dado muito bruto, né, que nós vamos fazer um pouso no concreto em torno disso. O papel de investimento estrangeiro na China fica complicado. Por exemplo, ele nunca, o seu pico foi de 6,2% do PIB em 1994, ou seja, o ano de 94 ele marca o pico da relação investimento estrangeiro-PIB na China. Então esse é um ponto. Então você compare esses dois dados que eu coloquei aqui. E 94 é um ano paradigmático porque uma das características também da China, do processo das reformas econômicas, é uma disputa dentro do Partido Comunista.
entre uma ala muito apegada ainda a noções, eu não vou falar que são atrasadas ou antigas, mas noções sem condições históricas de reinvenção, que é o modelo soviético. Então existia essa ala que para muitos chamam de conservadores ou maoístas. Eu não gosto desses termos porque ao fim e ao cabo todos eles convergem num caminho comum, essas figuras na China. E uma ala reformista, liderada por Deng Xiaoping, rodeado por vários economistas jovens burocratas do partido. E nessa batalha que dura toda a década de 80 e que tem o pós-Praça da Paz Celestial um ponto de inflexão, porque a China volta a formas antigas de acumulação entre 89 e 93 por aí, mais ou menos. E então o time liderado por Deng Xiaoping ele recua. 92 é o marco, né? 92, 93. 92 é o Congresso do Partido Comunista da China, e nesse Congresso essa ala reformista do Partido Comunista, liderado por Deng Xiaoping, evidente que Deng Xiaoping já era um ancião, mas liderado por seus liderados, eles ganham a batalha do Congresso de 92, e a partir de 92 as reformas econômicas chinesas ganham outro patamar. Ou seja, o capital estrangeiro viu mais segurança para se implantar na China. Deng Xiaoping faz uma excursão ao sul do país, a sua última aparição pública em 92, exortando as províncias costeiras e as cidades do sul da China a se abrirem mais, a terem a mente aberta, a buscar a verdade nos fatos, a aproveitar a oportunidade, aquele fato que eu falei do Estado chinês ser flexível a ponto de perceber as oportunidades estratégicas abertas no mundo. E é evidente que o final da União Soviética ela é um momento de desafios para a China, mas também um momento de grandes oportunidades. Deng Xiaoping percebia isso. Esse relato que eu falei aqui, dessa discussão sobre o futuro da China entre 89 e 92, tem um livro chamado A China de Deng Xiaoping. O autor é Marti, se eu não me engano é Marti, vai para as indicações, que é um livro fundamental para entender a política chinesa pós 89, as disputas das frações internas do Partido Comunista, que até hoje existe essa disputa, muito menos sobre outros temas, mas ainda existe. E voltando aqui ao capital estrangeiro, esse capital estrangeiro ele cai para 2018, 1,7% do PIB. A relação investimento estrangeiro-PIB cai para 1,7%, muito menos do que os 43% de investimento PIB em relação para o ano de 2018. Agora, o que acontece? Vamos ter uma visão de conjunto aqui, né, sem visão de torcida. Esse capital estrangeiro que passa a se hospedar nas zonas econômicas especiais, ele tem um papel fundamental em quê? Nisso que eu já falei anteriormente, que é um papel fundamental para a promoção de exportações. Inclusive estão lá para isso, eles vão lá para se instalar, porque foi a mão invisível do mercado os levou para lá. Eles foram para lá, tiveram muitos incentivos para isso, mas também muitas exigências. A formação de J-Visa e também as metas de exportação. Na década de 90, final da década de 90, anos 2000, quando as exportações elas dão um salto muito grande, por vários motivos, inclusive o aumento do valor agregado das exportações, as empresas estrangeiras, as empresas que têm participação estrangeira, elas eram responsáveis por 57% das exportações chinesas, notadamente para o mercado norte-americano. Em 2004 existiam 242 mil empresas estrangeiras operando na China, muito para exportação, mas também outras voltadas à alta tecnologia também. Não existe um papel único ao capital estrangeiro. O capital estrangeiro se insere dentro de uma estratégia que é tanto de exportação quanto de transferência de tecnologia para empresas estatais.
Essas empresas, elas chegam a 960 mil empresas em 2018. Aí, mas Elias, esse número de empresas em relação aqui, em que dado, né? São 960 mil empresas em 2018 que existem na China. Porém, em 2016 existiam 25 milhões de empresas na China. Então a proporção tem que ser em cima disso. E em 2018 tinha 35 milhões de empresas na China, ou seja, é uma empresa de capital estrangeiro para cada 36 empresas de empresas propriamente chinesas, estatais ou privadas ou coletivas, não é? E essas empresas estrangeiras, elas contavam com 1,4 trilhão de dólares em ativos dentro do país. Ou seja, elas existem, elas são fortes, mas ela não tem esse peso todo na economia chinesa que muitos alegam ter. Tá? Muitos autores alegam ter, principalmente ortodoxos, né? Eles colocam muito peso no papel do capital estrangeiro. Inclusive um dia eu recebi um parecer de um paper em que a reclamação do parecerista é exatamente essa: olha, você joga muito pouco peso no papel do capital estrangeiro. É evidente que eu corrigi o texto, coloquei esses dados. Eu acho que esse dado sobre as exportações ele é muito impressionante, tá? Mas não vejo isso como uma uma questão que é fundamental, assim, ou seja, o capital estrangeiro ele é importante, ele tem sua centralidade, mas também, como sempre digo, tem a sua historicidade. Ele não chega a ser o elemento, o dínamo da economia chinesa. Por que eu estou dizendo isso? Vai ter uma aula mais adiante sobre o papel das exportações da China. Qual que é o verdadeiro papel das exportações ao crescimento econômico chinês? Também economistas ortodoxos eles jogam muito peso nisso, né? A China ela é um modelo exportador, um modelo export-led. Eu vou buscar. Já é complicado essa conceituação de export-led, porque eu não sei qual aqui é a grande contradição entre você ter empresas exportadoras e empresas voltadas ao mercado interno. Existem diferenças, né? Mas também é uma questão que a economia deve responder. Pois bem, a China, eu tenho na cabeça um protótipo de país que é claramente um modelo exportador. Esse país chama-se Coreia do Sul. Para vocês terem uma ideia do que é a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, ela em 2012, para vocês terem uma ideia, a relação exportações PIB, ela foi de 56%. Na China, no pico do papel das exportações, vamos dizer assim, quando as exportações atingem um ponto alto na sua proporção em relação ao PIB, foi 36% em 2006. Então compara, 2012, Coreia do Sul 56% das exportações em relação ao PIB, a China em 2006 36% de exportações em relação ao PIB. E depois, a China, é evidente que a China, os ganhos em valores só vão aumentando porque a complexidade econômica chinesa ela vai aumentando, isso se reflete nas exportações. Então, em números absolutos, as exportações chinesas elas só crescem, não é? Ou seja, em valores em dólares, mas em relação ao PIB vai caindo ao longo do tempo. Então, em 2018, a China teve a relação exportação-PIB foi de 20%. Enquanto que a Coreia do Sul, que é um caso que eu classifico como espetacular, ela em 2018 foi de 43% essa relação. Eu falo esses vários dados aqui, tá? E se quem assistir a aula e quiser pesquisar sobre esses dados, até me corrigir caso eu tenha posto aqui
alguma não evidência, alguma provocação, algum dado não correto, corrijam, mas uma belíssima fonte de dados assim que eu sempre uso é o Banco Mundial. O Banco Mundial tem ali encontra-se dados assim muito bons. Agora sobre dados específicos, sobre setor, exportação por setor, essa coisa toda, aí tem que entrar no Bureau Nacional de Estatística da China, né, que tem o site deles na internet, também vai para o programa do curso. Então, recapitulando aqui, eu acho que a discussão sobre a abertura da economia ela tem que ter os parâmetros completamente diferentes do que tradicionalmente ortodoxos e heterodoxos colocam. Eu acredito que a discussão é se a abertura foi planificada ou não. Perceber que a China ela transforma o seu comércio exterior em bem público planificado de Estado, e a partir dessa instituição surgem várias instituições que regulam essa variável. É a variável essa que é estratégica, como eu coloquei aqui desde prévias, porque é uma variável que é o grande vilão das economias periféricas, ou seja, a restrição externa. Então essa tem que ser tratada de forma diferenciada, de forma planificada. A questão também de se uma economia mais aberta, mais fechada, também não cabe, né, sob meu ponto de vista. E sim, o que deve ser feito é uma análise, novamente repito, institucional desse processo, tá? Porque, por exemplo, o Brasil tem que ser, a China é mais aberta do que o Brasil, só que a China tem, por exemplo, muito mais restrições ao capital estrangeiro, assim, legais. Quando eu falo restrições, são regras, né? Não é que são proibições. Existem regras para instalação que evidentemente também vão se relaxando ao longo do tempo, na medida em que a China vai ser, as suas próprias empresas, elas passam a cumprir o papel que outrora cumpriu o capital estrangeiro. Então o capital estrangeiro vai perdendo a relevância que um dia teve, principalmente no papel das exportações, como eu coloquei aqui, mas saber que a China ela não é um país mais aberto do que o Brasil. Isso não a abertura não é um fim em si mesmo. A grande questão é saber para que serve essa abertura, se essa abertura é planificada ou não, e qual que é o papel das empresas estrangeiras nesse processo. Tá? Hoje, agora, nessa conversa, eu vou ficar por aqui. Né? Eu acho que deu para dar uma visão geral desse papel do capital estrangeiro e, a partir disso, buscar leitura sobre isso, e sempre comparando com o Brasil. Sempre comparando com o Brasil, e a palavra-chave quando se fala em capital estrangeiro na China, comércio exterior, é planificação. Responder o seguinte: a China não é fechada ou aberta. Uma economia ela pode se abrir de forma planificada ou pode se abrir de forma não planificada. Essa que é a grande questão. Um forte abraço aí e até a próxima.